A chuva caía forte naquela noite, transformando os jardins impecáveis da mansão Albuquerque em um espelho tremido de luzes douradas. Relâmpagos riscavam o céu enquanto o silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante de vozes alteradas vindas da sala principal. Henrique Albuquerque estacionou o carro sem avisar ninguém. O milionário costumava chegar tarde, sempre anunciado pelo motorista ou pela equipe da casa, mas naquele dia algo o fez voltar antes. Talvez o cancelamento inesperado da reunião. Talvez o cansaço. Ou talvez aquele incômodo estranho que ele não conseguia explicar. Ao entrar, percebeu imediatamente que algo estava errado. A porta da sala estava entreaberta. "Vocês não têm educação nenhuma", gritou uma voz feminina, irritada e cruel. Henrique franziu o senho. Reconheceu imediatamente a voz de Patrícia, sua namorada. Ele avançou em silêncio pelo corredor, tirando o casaco molhado. Então ouviu outra voz, firme, protetora. "Eles são crianças. A senhora não pode falar assim com eles." Era Rosa, a faxineira. Henrique parou antes de entrar. Algo no tom dela o fez hesitar. Rosa nunca levantava a voz. Nunca. Ele espiou pela fresta da porta. Seus 2 filhos, Lucas e Sofia, estavam encolhidos perto do sofá, claramente assustados. Patrícia estava de pé diante deles, com o rosto vermelho de raiva, segurando um tablet quebrado. "Olha o que esses pestinhas fizeram", ela disse, "um objeto caríssimo." Lucas chorava em silêncio. "Foi sem querer", murmurou o menino. Sem querer, Patrícia riu com desprezo. "Crianças mal educadas são assim mesmo quando não têm mãe para ensinar limites." As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Henrique sentiu o peito apertar. Desde a morte da esposa, 2 anos antes, aquele era o assunto proibido da casa. Rosa deu um passo à frente, posicionando-se entre Patrícia e as crianças. "Chega, a senhora já disse o suficiente." Patrícia arregalou os olhos. "Como é que é? Eles perderam a mãe. Precisam de cuidado, não de humilhação." "Você é só uma funcionária", Patrícia respondeu, apontando o dedo. "Não se meta na educação deles." Rosa não recuou, e foi naquele instante que Henrique percebeu algo estranho. Ela tremia, mas não de medo, de emoção. "Eu me meto, sim", disse ela, a voz baixa porém firme, "porque alguém precisa protegê-los." Patrícia soltou uma risada debochada. "Proteger? Você acha que é quem? A nova mãe deles?" Silêncio. Pesado. Denso. Rosa engoliu seco. "Não preciso ser mãe para saber quando uma criança está sofrendo." Patrícia avançou um passo, agressiva. "Saia da minha frente ou eu faço o Henrique te demitir hoje mesmo." Nesse momento, Sofia correu e abraçou a perna de Rosa. "Não vá embora, por favor." Henrique sentiu o coração apertar. A menina tremia. Rosa se abaixou, acariciando os cabelos dela com uma ternura tão natural que parecia instintiva. "Eu não vou a lugar nenhum." Foi então que Henrique entrou. "O que está acontecendo aqui?" As 3 se viraram ao mesmo tempo. Patrícia mudou imediatamente a expressão, adotando um sorriso falso. "Amor, ainda bem que chegou. Essa funcionária está sendo completamente desrespeitosa comigo." Henrique não respondeu. Seus olhos estavam nos filhos. "Lucas, Sofia, vocês estão bem?" Eles correram até ele. "Papai", Sofia sussurrou. Henrique os abraçou, percebendo que ambos estavam assustados de verdade. Ele levantou o olhar lentamente para Rosa. "Quero ouvir você." Patrícia protestou. "Henrique, isso é ridículo." "Eu disse", a voz dele ficou fria, "que quero ouvir ela." Rosa hesitou. Sempre evitava conflitos. Sempre abaixava a cabeça. Mas não daquela vez. As crianças estavam brincando, começou ela, o tablet caiu sem querer. A senhora Patrícia começou a gritar, disse coisas que não deveriam ser ditas para crianças que já passaram. Portanto, o silêncio tomou conta da sala. Henrique virou-se para Patrícia. "Você falou da mãe deles?" Ela cruzou os braços. "Eu só disse a verdade. Eles precisam aprender disciplina." Antes que Henrique respondesse, Lucas falou, com a voz trêmula.
Ela disse que a mamãe foi embora porque não aguentava a gente. O mundo pareceu parar. Henrique fechou os olhos por um segundo, tentando conter a raiva. Quando abriu novamente, sua expressão era dura. Patrícia, saia. O quê? Agora, você vai acreditar na empregada? Henrique respondeu sem hesitar. Estou acreditando nos meus filhos. Patrícia pegou a bolsa com movimentos bruscos. Você vai se arrepender disso. Ela saiu batendo a porta. O som ecoou pela mansão inteira. O silêncio que ficou depois foi pesado, quase doloroso. Henrique respirou fundo. Rosa, leve as crianças para o quarto. Eu já vou. Ela assentiu e conduziu Lucas e Sofia a escada acima, falando baixo para acalmá-los. Henrique ficou sozinho na sala por alguns minutos, tentando entender por que aquela cena o abalara tanto. Não era apenas a discussão. Era algo mais. Algo na forma como Rosa os protegeu. Como se fosse pessoal. Minutos depois, ele subiu. A porta do quarto das crianças estava entreaberta. Rosa estava sentada entre eles na cama, contando uma história em voz suave até que ambos adormeceram. Henrique observou em silêncio. Havia paz no rosto dos filhos, uma paz que ele não via havia meses. Rosa levantou-se devagar ao perceber sua presença. Desculpe se ultrapassei meus limites, Sr. Henrique. Ele balançou a cabeça. Você fez exatamente o que eu deveria ter feito. Ela abaixou o olhar. Mesmo assim, talvez seja melhor eu procurar outro emprego. Não. Ela ergueu os olhos, surpresa. Você não vai embora. Rosa hesitou. Sua namorada. Não é mais minha namorada. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo diferente. Henrique respirou fundo. Posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu. Por que você reagiu daquele jeito? Perguntou ele. Não parecia apenas preocupação profissional. Rosa ficou imóvel. Por alguns segundos, pareceu lutar contra algo dentro de si. Por quê? Começou, mas parou. Henrique esperou. Ela apertou as mãos, nervosa. Eu prometi que nunca contaria. O coração dele acelerou. Contaria o quê? Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas. A verdade. O ar pareceu desaparecer do quarto. Que verdade? Ela respirou fundo, como quem mergulha em águas profundas. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava no Hospital Santa Isabel. Henrique franziu o senho. Foi lá que sua esposa ficou internada. O mundo inclinou. Você conheceu a Helena? Rosa assentiu, chorando silenciosamente. Eu era técnica de enfermagem. Fiquei com ela nas últimas semanas. Henrique sentiu a garganta fechar. Por que nunca disse nada? Porque ela pediu. O coração dele disparou. Pediu, o quê? Rosa tirou do bolso do avental um pequeno envelope amarelado, claramente antigo. Ela me entregou isso no último dia. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito ali. Na caligrafia de Helena. Ele abriu devagar. Dentro havia uma carta curta. As palavras fizeram seus olhos marejarem imediatamente. Henrique, se você estiver lendo isso, significa que eu não consegui ficar. Sei que você vai tentar ser forte sozinho, mas por favor, não deixe nossos filhos crescerem sem carinho. Confie na Rosa. Ela prometeu cuidar deles quando eu não pudesse mais. Henrique levantou o olhar, atordoado. Você prometeu? Rosa chorava abertamente agora. Ela estava com medo, não de morrer, mas de deixar as crianças sozinhas emocionalmente. Disse que você se fecharia na dor. Pediu que eu estivesse por perto, mesmo que você nunca soubesse. O choque tomou conta dele. Todas as vezes que Rosa apareceu no momento certo. Quando Sofia teve febre. Quando Lucas chorava escondido. Quando a casa parecia menos vazia. Então você aceitou trabalhar aqui, por causa dela? Sim. O silêncio foi profundo. Henrique sentiu algo quebrar dentro do peito, não de dor, mas de compreensão. Hoje, quando aquela mulher falou deles, Rosa continuou, eu não consegui ficar quieta. Eu prometi protegê-los como se fossem meus. As lágrimas escorreram pelo rosto dele sem que percebesse. Durante 2 anos ele acreditou estar sozinho.
Mas Helena havia deixado alguém. Alguém que realmente cuidava. Ele olhou para o quarto, onde os filhos dormiam tranquilos. Depois voltou-se para Rosa. Eles te veem como família. Ela abaixou o olhar. Eu nunca quis ocupar o lugar dela. Ninguém pode ocupar, disse Henrique suavemente, mas você manteve viva a parte dela que ainda existe aqui. Rosa chorou mais forte. Henrique respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo algo diferente da tristeza constante. Gratidão. Obrigado, disse ele. Ela pareceu surpresa, por não desistir deles, quando eu mesmo quase desisti de mim. A chuva continuava lá fora, mas agora parecia distante. Henrique percebeu algo que o deixou em choque verdadeiro. Durante todo aquele tempo, a pessoa que mais protegeu seus filhos, não estava ali por salário. Estava ali por amor, uma promessa feita à mulher que ele perdeu. E, pela primeira vez desde a morte de Helena, a mansão não parecia vazia. Porque a verdade finalmente havia sido revelada, e ela trouxe algo inesperado. Esperança.